Bom, gente, a gente tem buscado, né, trabalhar aqui nesse nosso diálogo a questão do fortalecimento das políticas públicas e principalmente esse olhar de gênero, né, que a gente precisa realmente colocar como prioridade no campo ainda de garantir às mulheres o direito. Bom, a nossa Constituição diz que nós precisamos ter políticas realmente, políticas públicas universais e que garantam realmente o direito de todos e todas. Para que isso aconteça, realmente a gente precisa ter uma institucionalização dessa política pública, precisamos ter força constitucional e respeitar as estruturas de participação social. Com isso, a gente fortalece, né, a sociedade civil no campo do monitoramento, da fiscalização e do aprimoramento da política pública. Aí eu digo que a grande necessidade do fortalecimento dos conselhos, né, quando se fala em conferências como Fórum Maior, de deliberação, de proposições para os instrumentos de gestão, como os planos, os próprios programas e projetos, né, a gente precisa realmente ter essa visão. E uma questão que a gente ainda precisa discutir, e muitos autores falam sobre isso, né, José Paulo Neto, o próprio Faleiros, a gente que é da área do serviço social sabe disso, que é a questão da descentralização da política e da desconcentração. A política pública, ela é muito, principalmente os seus equipamentos, eles são estruturados sempre na região metropolitana, sempre na cidade, né? Os principais equipamentos de acesso aos serviços para a população, eles precisam estar realmente espalhados também em todas as áreas. Com isso, a gente respeita a própria diversidade. O Estado do Pará é um exemplo disso. Pensar política pública para as mulheres é pensar nas mulheres indígenas, nas pescadoras, né, nas trabalhadoras rurais, que têm plataforma diferente, mas que usam e precisam de equipamentos que dê conta dessa diversidade. Desta forma, a gente consegue garantir realmente o acesso à política universal que tanto a gente vem pelejando, vem discutindo, né, vem tentando contribuir, e com isso a gente tem essa compreensão. Mas, diante de todos esses fatores de avanço que a gente colocou em um certo período da história, né, e que deixou muitas raízes para a gente, principalmente aqui falando especificamente do Estado do Pará, planos elaborados, uma estrutura de diretrizes pensadas para a política das mulheres, todas nós agora ainda conseguimos, né, enquanto gestoras públicas, acompanhar esse processo do que ficou. E como nós estamos hoje, né, diante dessa realidade que já não se considera mais uma Secretaria Especial da Mulher com status de ministério, hoje tem um ministério amplo, onde tem uma Secretaria da Mulher, um orçamento que é dividido para todas essas outras deliberações de secretarias de outras áreas, e com esse orçamento não se valoriza um planejamento, um plano para que realmente o recurso seja descentralizado para o fortalecimento de equipamentos e serviços, mas principalmente para o desenvolvimento das políticas públicas. Com isso, né, a gente considera que houve realmente, com essa perda do status de ministério, essa questão da saída da Secretaria Nacional e hoje ser uma secretaria apenas que compõe um ministério, nós tivemos diminuição de verbas para as políticas públicas para as mulheres, nós tivemos uma diminuição no que diz respeito às orientações planejadas de acordo com o Plano Nacional de Política para as Mulheres, nós tivemos um enfraquecimento no campo da institucionalização da política nos estados e municípios, sem ter uma retaguarda do governo federal para que os estados criem secretarias, coordenadorias, sem ter inclusive uma estrutura que respalde as gestoras estaduais e municipais no campo realmente de uma estrutura de políticas públicas muito mais enraizada nas diretrizes que nós apontamos no primeiro plano nacional e que fizemos várias revisões com as conferências nacionais, né? Isso realmente nos preocupa bastante, porque na realidade que nós estamos vivenciando hoje, a fragilidade de tudo aquilo que nós conquistamos, né, por meio das legislações, elas só são implementadas se realmente o Estado brasileiro ele der prioridade. E prioridade se dá com descentralização de recursos, com fortalecimento de instrumento de gestão, ou seja, garantindo a nossa política pública, a verdadeira institucionalização e constitucionalmente, né, tendo essa força maior. Bom, desta forma a gente consegue verificar
que a política pública para a mulher ainda precisa ter este avanço no campo da sua não diria mais da sua legitimidade, mas no campo da sua estrutura de gestão, né? Precisamos ainda fortalecer para que os estados e municípios tenham no PPA, né, recurso direcionado para a política para a mulher. Precisamos fortalecer os conselhos de direitos, de defesa do direito da mulher nos municípios e nos estados brasileiros, para que a gente possa ter esse exercício da cidadania e esse fortalecimento daquilo que a própria Constituição nos coloca. Para isso, nós temos que ter estratégia realmente. E uma das estratégias é o aprimoramento do conhecimento, mas principalmente da mudança do nosso comportamento e um olhar crítico para toda essa realidade que nós estamos vivenciando. A violência contra a mulher, ela é um fenômeno estrutural, na verdade, porque por falta de uma compreensão de que uma sociedade não deve mais ter discriminação contra a mulher, muitas mulheres ainda estão sem serviços, sem atendimentos e morrendo. Mas isso só não basta, enquanto homens e mulheres não mudarem a sua mentalidade, não perceberem que a sua ação de mudança, ela é necessária para que a gente saia desse campo da violência. Mudar o comportamento, gente, é perceber que não tem porquê mais mulher morrer pelo fato de sair de uma relação afetiva, de sair de um ciclo da violência, ou ela aceita a violência, muitas aceitam por muitos anos, quando procura ajuda ainda tem dificuldade no campo da execução dos processos para que sejam muito mais acelerados, né, diante da realidade da mulher, porque ela vai para a vara especializada da mulher, mas que trata do processo da violência. A vara da família tem que tratar da parte que vem do bem, patrimônio e tudo mais. Então, tudo isso, esses conflitos existentes ainda na rede, também prejudicam a mulher. Então, esse tema é um tema muito interessante. Nós vamos ter aí textos à disposição, esses vídeos também, mas o que é importante é a gente avaliar que, infelizmente, né, a política pública para as mulheres ainda não é uma política de Estado, e ainda é uma política de governo, e que cada vez mais a sociedade civil organizadas, as mulheres feministas, os organismos, né, os conselhos de classe, todos nós que vivenciamos hoje uma realidade difícil, tão difícil que nós estamos hoje, inclusive, enfrentando algo que nem sabemos como enfrentar, onde a nossa maior ferramenta nesse momento é a prevenção, é o isolamento e realmente acreditar que nós vamos sair dessa situação. Então, vamos, neste momento, né, encerrar este módulo e vamos depois iniciar já um outro módulo com vocês, falando um pouco de como nós vamos fazer a nossa avaliação do curso, que eu gostaria de comunicar a vocês que é muito importante essa avaliação. Este curso é um curso que pode estar provocando aí, inclusive, a indicação de outros temas, para que a nossa faculdade também possa estar colaborando nesse momento de isolamento, de realmente que precisa levar a sociedade a um pensamento mais amplo da realidade. E trabalhar essa situação da violência contra a mulher é algo muito realmente importante, necessário, mas sendo compreendido num contexto bem maior.